Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Bom, tá chegando a hora, nação. Faltam apenas 6 dias para o Flamengo voltar a campo para poder enfrentar a equipe do Fluminense. Bom, isso se o STJD hoje não determinar a mudança da data de jogo da Copa do Brasil, do dia 20 para o dia 17. Como vocês sabem, estava prevista para o dia 17 o jogo de volta da semifinal da competição. Mas o Flamengo solicitou à CBF que alterasse a data e a CBF jogou essa partida para o dia 20, trocando a data com o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os jogadores selecionáveis do Flamengo teriam tempo de retornar, descansar, fazer a preparação adequada para poder enfrentar o Corinthians numa semifinal de competição. Só que o Corinthians e o próprio Vasco da Gama não gostaram muito da decisão. Ambos tiveram as datas alteradas. O Vasco também com relação ao Atlético Mineiro, que também cede alguns jogadores às seleções. Por isso, os caras entraram no STJD para tentar derrubar essa mudança. E hoje o STJD vai votar, vai apreciar, vai julgar o mérito de corintianos e viceinhos. Eles até ameaçaram também entrar na Justiça Comum, mas o Vasco já desistiu da ideia de entrar na Justiça Comum e parece que o Corinthians também não vai enveredar por esse lado, que é um lado perigosíssimo, porque em se tratando de Justiça Comum, a CBF proíbe intensamente que clubes vão procurar direitos na Justiça Comum, mas é uma coisa que a gente tem que ficar olhando, observando, para ver se o Corinthians não vai, de última hora, ir mesmo com uma ação na Justiça Comum. Isso pode fazer a CBF mudar a data na Justiça Comum? Pode, porque a lei brasileira está acima da lei do desporto. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mas a tendência é que tudo se mantenha da maneira como está agora. Vocês já viram aí um flashzinho, um spoiler da Mais Ágil, né? Então bora falar da Mais Ágil de uma vez, que é aquele recadinho que eu sempre dou para ajudar você, meu amigo e minha amiga, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra. A Mais Ágil é uma empresa especializada no seu FGTS. E você que está precisando de grana, está precisando de um dinheiro novo entrando para poder viajar, Dia das Crianças está aí, amanhã é Dia das Crianças. Nem todo mundo vai ganhar uma motoquinha elétrica do Flamengo, né? Isso ficou só para os jogadores, tadinhos, né? Eles precisam disso. Mas enfim, então se você está precisando daquela grana para presentear seu filho, ou para pagar uma dívida, ou para acertar aquela parcela na loja para poder fazer outra para o Dia das Crianças, enfim, se você estiver precisando de dinheiro, clica no link que está na descrição desse vídeo no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão lhe ajudar a recuperar, sacar, a antecipar o seu FGTS e você vai ficar com a vida resolvida. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. O link está na descrição e no comentário fixado. Só fica aí, passando aperto se você quiser. Bom, nesse vídeo aqui a gente tem bastante coisa para falar. Corinthians acionou a cláusula de opção de compra do Hugo e está sendo falado aí que vai ser parcelado a venda. Eu fui apurar com pessoas dentro do Flamengo e eu tenho uma informação um pouco diferente disso que eu vou trazer aqui para vocês. Também quero falar com vocês sobre a volta de Luiz Araújo ainda para 2024. Será que ela pode acontecer mesmo? Não vai acontecer? Em que pé que está a situação do Luiz Araújo? E a bomba que tá na Thumbnail aí. O Estatuto do Flamengo proíbe a renovação contratual de Gabigol. Vou explicar tintim por tintim para você entender o que está acontecendo. A princípio, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o Flamengo se acertou com a CBF e a CBF vai pagar 40% dos salários do Pedro enquanto o Pedro estiver lesionado. Os outros 60% serão pagos pela FIFA. Então o Flamengo resolveu o problema com o Pedro, certo? Não. Por quê, pessoal? Tanto a CBF quanto a FIFA pagarão só aquilo que está em CLT, na carteira de trabalho do atleta. Acontece que ainda há uma grande parte de direitos de imagem e esse ninguém quis arcar. Então, para complementar o salário do Pedro, ficou da seguinte maneira:
salário da CLT, aquilo que está em carteira profissional, 60% da FIFA, 40% da CBF. Direitos de imagem, 100% do Flamengo. Assim vai ser o pagamento do Pedro daqui para frente. Vocês acham que isso é justo, que isso é correto, que eles deveriam pagar tudo que o Flamengo paga, ou tá certinho, tem que pagar só a CLT mesmo? Coloca aí nos comentários. Prejuízo gigantesco do Flamengo, mas é um prejuízo que já viria, mesmo que não na parte financeira, mas sim na parte técnica. Por quê? Porque o Flamengo não tem substituto para o Pedro. Aliás, ninguém tem substituto para o Pedro. Eu acho até que o Flamengo comeu mosca. Poderia ter trago esse Igor Jesus para ser reserva do Pedro e a gente estaria bem servido. Pela movimentação que eu vi do Igor Jesus na seleção brasileira ontem, ele é até um bom reserva para o Pedro, sim. Mas o Flamengo deixou o atleta aí para o Botafogo. O Botafogo, aliás, que teve seus 2 jogadores decidindo o jogo das eliminatórias para o Brasil ontem. O Brasil saiu perdendo por 1-0, gol do Vargas aos 69 segundos do primeiro tempo. Vargas, atacante do Atlético Mineiro, que já teve seu nome ligado ao Flamengo também. Mas depois a seleção brasileira foi se encontrando em campo e acabou empatando com o Igor Jesus. No segundo tempo, o Brasil virou e acabou vencendo. Bom, o horroroso dessa seleção é que ela é um catadão. Dorival Júnior não faz absolutamente nada de diferente dos seus antecessores, não consegue fazer a seleção jogar. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho muita pena de você que nasceu nos anos 2000, muita mesmo, porque você não viu o que era a seleção brasileira de verdade, meu patrão. Quando a seleção brasileira ia jogar eliminatórias, exceção feita a algumas zebras que aconteciam de vez em quando, não era se o Brasil ia ganhar, e sim de quanto o Brasil ganharia. A própria Argentina penava na mão do Brasil nas eliminatórias. Esses jogadores que estão aí na seleção brasileira hoje, eles não seriam convocados em nenhuma seleção brasileira até os anos de 2006. Ninguém. Exceção feita ao Neymar, mas o Neymar nem tá jogando, Vinícius Júnior também nem tá jogando. Talvez seriam os 2 que teriam condições de serem convocados para seleções ali até os anos de 2006. Antes disso, nenhum deles seria convocado com certeza absoluta. É uma seleção de um nível técnico muito ruim. Para quem, como eu, se acostumou a ver fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Jorginho, as laterais do Brasil, é uma vergonha. Jorginho, Leonardo, Cafu, Branco, Roberto Carlos, até aquele menino Gaguinho lá do Palmeiras, que jogou muitos anos na Roma. Meu Deus do céu, ver esses caras jogando aí hoje é triste, é difícil acompanhar a seleção brasileira. Bom, o Gerson entrou logo no intervalo do segundo tempo, no lugar do Paquetá, e jogou os 45 minutos mais acréscimos, quando o Brasil melhora. Lucas Paquetá, uma das piores partidas que eu já vi ele fazendo na vida. Errando virada de bola, errando passe de 8 metros, um horror ontem. Aliás, a seleção toda dá nervoso. Já o Gonzalo Plata voltou em grande estilo para a seleção equatoriana. Daqueles jogadores todos que o Flamengo cedeu para as seleções, era o único que eu esperava que não fosse titular. Por quê? Porque estava afastado da sua seleção desde a Copa América, quando teve aquele ato de indisciplina, foi para boate dias antes da competição e acabou sendo cortado. Já foi titular ontem, e eu vou falar um negócio pra vocês, colocar o menino na direita e deixar ele lá, ele faz um salseiro, tava jogando muita bola no primeiro tempo, tava arrebentando com o jogo, quase fez um golaço, estilo Bruno Henrique, cortando pra dentro, chutando de pé cruzado, a bola passou lá no cantinho, quase que ele acabou marcando o gol dele. Muito bem na seleção equatoriana também. Hoje, a gente tem os 3 uruguaios em campo, Arrascaeta, Nico e Varela. Por enquanto, o saldo é positivo. Ninguém se lesionou, ninguém se machucou, temos apenas que lidar com o cansaço dos jogos. Mas hoje teremos o trio mais complicado, porque Nico e Arrascaeta são 2 jogadores de vidro do Flamengo, né? Se lesionam com muita facilidade. Então, olho aberto hoje no jogo do Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Pessoal, é o seguinte, Luiz Araújo pode voltar ainda esse ano? Voltar esse ano, pessoal, não quer dizer que ele vai ser utilizado esse ano. Por quê? Porque a situação do Luiz Araújo foi uma lesão muito grave
E para ele voltar esse ano, ele voltaria, por exemplo, nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, qual a necessidade que você tem de trazer um jogador que, obviamente, vai estar fragilizado fisicamente, pelo tanto de tempo que ficou parado, para poder jogar 2, 3 partidas no final do ano? Não faz sentido algum. Nem se o Flamengo tivesse na Bacia das Almas, numa zona de rebaixamento, faria sentido trazê-lo para esse momento. O ideal, tanto com ele quanto para o Everton Cebolinha e para todos os outros, é fazer um fortalecimento muscular, ao invés de colocá-lo jogando. Voltou. Então agora vamos fazer um fortalecimento muscular para você poder começar a pré-temporada zerado e não para estourá-lo nas últimas rodadas do Brasileirão. Então, assim, pelo que eu apurei dentro do Flamengo, não faz sentido e eles não planejam voltar com o Luiz Araújo neste momento. Bom, mas sabe o que eu planejo mesmo? Eu planejo ver mais membros aqui no nosso canal. Hoje, nós estamos com um número razoável de membros, mas temos perdido muitos membros que ganharam presentes durante as lives e esses presentes duram apenas um mês. E se a galera não renovar, acaba caindo drasticamente o número de membros. Nas últimas lives, nós tivemos pelo menos 50 a 60 presentes de membros e todos eles acabaram agora. Então, para a gente conseguir nos mantermos aqui com essa estrutura que a gente tem, que foi montada para o canal de 600 mil inscritos, que a gente perdeu, e para a gente ficar mais protegido contra ataques que já começaram nos nossos canais, eu preciso da sua ajuda se tornando membro VVP. E o valor é bem pequenininho, é apenas R$ 1,99. E a gente vai retribuir fazendo sorteio de mantos sagrados autografados, de brindes, prêmios, como a gente já fez aqui alguns dias atrás. Então dá essa moral pra gente, clica no botão Seja Membro e torne-se membro VVP, ajudando os nossos canais a permanecerem aqui no YouTube, falando a verdade sempre, doa a quem doer. E é sobre verdades que eu vou falar agora com vocês também, tá? O Corinthians tinha um prazo de até ontem, dia 10, como eu falei para vocês anteriormente, para poder comunicar ao Flamengo que acionaria a cláusula de opção de compra de 800 mil euros por Hugo Souza. 800 mil euros dá direito ao Corinthians a ficar com 50% dos direitos federativos do atleta. O restante fica com o Flamengo e com o próprio jogador. Só que o Corinthians avisou que não vai fazer o pagamento à vista. Primeiro vamos entender tudo o que está rolando. O Corinthians comunicou ontem que vai exercer a cláusula de opção de compra. Em contrato, o Corinthians tem até o dia 10 de novembro para pagar. Até o 10 de novembro para pagar. Até 30 de novembro, desculpa. Até 30 de novembro para pagar. Só que o Corinthians avisou o Flamengo ontem o seguinte, olha, eu não vou pagar à vista. Vamos parcelar isso daí. O Flamengo respondeu, beleza, como que vocês querem o parcelamento? O Corinthians apresentou 4 parcelas. O Flamengo não discordou das 4 parcelas, mas o Flamengo exigiu que eles apresentassem garantias bancárias, são as famosas garantias financeiras, de que podem arcar com o pagamento. Coisa, por exemplo, que não aconteceu até hoje com a última parcela do Mateuzinho, que eles até agora não pagaram. Então, o Corinthians tem para apresentar ao Flamengo, até o dia 30 de outubro, garantias bancárias para poder contratar o Hugo de maneira parcelada. Se até o dia 30 de novembro o Corinthians não apresentar essas garantias, o Corinthians passa a não ter mais o direito de compra sobre o jogador. E o Flamengo pode oferecê-lo para qualquer outra equipe ou até mesmo trazê-lo de volta ao fim do contrato de empréstimo dele com o Corinthians. Então, o pé é esse agora. O Corinthians tem que apresentar garantias bancárias sólidas que tem que ser aceitas pelo Flamengo, não é apresentar qualquer garantia. O Flamengo tem que aceitar as garantias que forem mostradas para que somente e tão somente a negociação aconteça. Então ainda está cedo para poder criticar o Flamengo por qualquer situação. Ainda não há situação. Está nas mãos do Corinthians, que tem até o dia 30 de novembro para apresentar as garantias. E só a partir daí serão tomadas as decisões por parte da equipe rubro-negra. Beleza? Curta, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever e de apresentar os nossos vídeos para pelo menos um amigo rubro-negro seu, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar aqui sem crescimento, sem canal no YouTube. Lembra disso, hein, gente? Bom, vamos falar agora do Gabriel. Vocês sabem que nos últimos dias todo mundo vem falando aí sobre a renovação contratual do Gabriel.
Acontece que está todo mundo esquecendo que existe uma lei de responsabilidade fiscal no Estatuto do Flamengo. E essa lei de responsabilidade fiscal, ela impede o crescimento de dívidas ou de despesas dentro do clube 180 dias antes do pleito eleitoral. Ou seja, 180 dias são 6 meses. 6 meses antes das eleições, a gestão que estiver comandando o Flamengo não pode onerar as despesas do clube. E isso não aconteceu. O Felipe Luiz, por exemplo, recebe bem menos do que recebia o Tite. Então, não entrou ninguém 6 meses antes no Flamengo que onerasse as despesas do clube num nível que a lei de responsabilidade fiscal do clube fosse confrontada, ok? Nada impactante aconteceu até o momento. Mas e se renovarem com o Gabriel? O Gabriel vai ganhar um aumento de 50%. E isso impacta diretamente nas despesas do clube, sim. São mais de 1 milhão, né? São 750 mil, mais de 1 milhão não, desculpa. Seriam 750 mil reais a mais que o Gabriel ganharia. Então, dentro do estatuto, há esse impedimento pela renovação contratual do Gabriel. Mas segundo eu apurei, o Flamengo não faria essa renovação agora. Essa renovação, ela aconteceria depois do dia 9 de dezembro, quando todos nós já conheceremos o novo presidente do Flamengo. Então, a assinatura de contrato não se daria 180 dias antes do pleito eleitoral, porque ele já teria acontecido no dia 9. Então, sim, o Gabriel pode ter o seu contrato renovado, sim, por essa gestão, sim, mas apenas e tão somente depois do dia 9 de dezembro. Independente de quem ganhar, até o dia 31 de dezembro, o presidente do Flamengo é o Rodolfo Landim. E depois do dia 9, ele está liberado para renovar com quem ele quiser. Por isso, uma eventual renovação contratual do Gabriel só aconteceria depois do dia 9. Quem levantou essa bola nas redes sociais foi o Cláudio Prakovnik, que é um apoiador severo do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele que trouxe essa informação. Eu fui estudar essa questão do estatuto e me garantiram que depois do dia 9, essa lei de responsabilidade fiscal, da maneira como ela está nos incisos dentro do estatuto, não valeria mais. Então, a resposta é sim. Essa gestão pode sim renovar com o Gabriel, só que depois do dia 9 de dezembro. Nem vou perguntar para vocês se vocês topariam renovar com o Gabigol, porque eu sei que a maioria absoluta e esmagadora renovaria com o Gabigol. Então o que eu vou pedir é para que você curta, comenta e compartilha tudo aquilo que a gente trouxe nesse vídeo agora para vocês. E deixem a opinião de vocês com relação a tudo isso que eu acabei de explanar, não só a questão da renovação do Gabi. Seleção brasileira com o Gerson ficou muito melhor, mas dá um friozinho na espinha, né? Gonzalo Plata, vocês viram o jogo do Equador? Ah, gente, comenta pra caraca, que hoje é sexta-feira e eu adoro ler os comentários de vocês. Estamos juntos e misturados sempre. Obrigado por tudo, tornem-se membros VVPs, fiquem com Deus, saudações rubro-negra.